E aí, gente, tudo bom? Mais um podcast aqui da Habilite. E dessa vez a gente teve a honra, o prazer tremendo de receber um convidado ilustre que particularmente eu admiro bastante, contribui bastante para o segmento condominial. Na verdade, a gente vai aprender hoje um pouco com ele. Márcio Raskoski, né, Márcio? Gente, desculpa aí que eu ainda estou fazendo um treinamento para pronunciar o nome desse homem. Enrolou a língua aí, né? E olha que eu venho treinando já faz tempo. Esse sobrenome é o quê, Márcio? É alemão, é? Não, é russo, dos judeus que vieram da Rússia para cá fugindo da guerra, né? Você é judeu? Eu sou judeu, sou judeu. É? Mas sou judeu meio paraguaio, né? Paraguaio. Minha avó mantinha as tradições todas, minha mãe, meu pai mais ou menos, aí chegou na minha geração já avacalhou um pouco, mas um pouquinho ainda sigo. Bem de leve. Bem de leve, mas é judeu. Mas eu tenho os princípios, sabe? Aquele sentimento que você tem, mas bem de leve. Mas aí que você com esse sobrenome, com certeza, quando criança, na escola, você teve algum apelido, né? Porque... Rapaz do céu. Eu era muito magrinho, era loirinho, magrinho, meu apelido era Pulga Loira. Pulga Loira? Pulga Loira. E depois, uma época, infelizmente, meu apelido virou Xuxa. Porque eu era loirinho, com cabelinho Chanel, de olhinho azul. Rapaz, quando eu estudava, me botaram apelido de Ureia. Eu não entendia por que isso. Ainda hoje eu não entendo por que, homem. De orelha? Olheira. Eu não sei por quê. Eu também não entendo, bicho. Tu não entende, João? Não, ficava questionando, o rapaz ficava pensando. Isso é maldade, Deus. Maldade, eu não entendia por quê. Agora, Márcio, fala um pouco aí do seu currículo aí para o nosso público, né? Como o Marcondes já iniciou aí fazendo as colocações muito bem apropriadas. Você é uma referência no mercado condominial e cada dia mais o mercado condominial ele vem, né, se profissionalizando e a gente vem sempre buscando referências positivas e com certeza você é uma delas, né, que está na boca de todo mundo aí que lida aí à frente dos condomínios, né, dessa área que é tão árdua, né? E, logicamente, eu estudei um pouco sobre a sua vida, sobre o seu trabalho e gostaria que você descrevesse aí um pouco, né, sobre o seu currículo, sobre a sua história. Bom, tudo que eu tenho na minha vida foi graças ao trabalho nos condomínios, então sou muito grato. Eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, sou casado, tenho 4 filhos. Com a mesma esposa? Não, mas estou casadinho. Tenho 4 filhos. Eu faço essa pergunta, desculpa lhe interromper, Márcio. Eu faço essa pergunta porque assim, a gente que trabalha com condomínio e a rotina de trabalho nossa é muito complicada, né? E com certeza você vai falar sobre isso. A gente, vamos dizer assim, conseguir conciliar filho, casamento, casa, empresa, condomínio, é meio... Mas continue. É dureza. Os meus filhos mais velhos, né? A minha filha de 21, eu tenho outro mais velho um pouco de 28, tenho um menino de 17. Esses aí eu mal vi crescer, porque eu saía cedo para trabalhar. E aí depois tinha o terceiro turno que era de noite nas assembleias. Chegava em casa 11, meia-noite, 1h da manhã, todo mundo dormindo. Então era só, quem sabe, final de semana que eu tinha contato com eles. Era dureza. Agora, com a minha pequenininha, eu tenho uma de 5 anos... Depois de velho eu fui ter outro filho e agora com ela eu consigo melhorar minha rotina, eu consigo ter mais contato com ela, mas os outros tadinhos, eles sofreram bastante. Mas, como eu dizia, eu sou de São Paulo, eu sou de formação, eu sou advogado, há 30 anos já que eu advogo, tenho 4 filhos, sou corintiano, trabalho bastante, tenho uma vida gostosa entre trabalho e lazer. Eu sou advogado, como eu disse, de formação, mas na verdade eu atuo hoje em várias áreas, né, ligadas a condomínios, como advogado, como síndico profissional, na área de jornalismo. Eu trabalho na TV Globo há 20 anos, na Rádio CBN há 18 anos, na Folha de São Paulo há 18 anos, presido a Associação de Síndicos lá em São Paulo há muitos anos. E hoje em dia estou no melhor projeto da minha vida, que é um negócio chamado Síndico Lab, que é um laboratório de ideias, uma usina de ideias novas para a vida em condomínio. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui na minha vida foi graças ao trabalho nos condomínios e eu sou muito grato. Agora, Márcio, quando foi que apareceu essa parte de ser síndico do condomínio? Que a gente fez uma pesquisa longa, não foi isso, João? A gente viu a questão do direito, todo esse seu currículo que você acabou de passar, mas quando foi que apareceu o seguinte, poxa, eu vou querer ser síndico de um prédio, ou você tem que ser síndico de um prédio, porque às vezes as coisas são meio que impostas a gente. Né? Eu vou falar um negócio que talvez as pessoas vão concordar comigo. Ninguém, quando é pequeno, fala assim, o que você vai ser quando crescer síndico? Ninguém. Pô, é um negócio chato, Verdade. né? Ninguém almeja ser síndico, mas é um mercado com muita oportunidade.
E no meu caso foi muito sem querer e muito natural. Sabe como começou essa história? Eu era advogado de um condomínio que até hoje eu trabalho, há muitos anos atrás, e aí foi uma eleição de síndico. E não apareceu candidato. Tinha um cara que sempre se candidatava, revezava com outro, e aí naquela noite em especial ninguém quis. Todo mundo falou, minha mulher não quer, minha mulher vai me dar bronca se eu me candidatar, não quero mais. E aí eu falei, gente, eu estava lá como advogado, eu falei, gente, precisa ter um candidato, o condomínio não pode ficar acéfalo. Aí alguém falou brincando, Márcio, você não quer ser nosso síndico? Não, você já tá aqui mesmo faz tanto tempo. Eu falei, bom, se vocês me pagarem alguma coisa, eu fico. Aí ele, tá bom, a gente te paga aí, fala um valor e você fica. Aí eu fui eleito. E nisso você tinha, qual a idade que você tinha? Isso faz mais de 20 anos, Mais né? de Eu 20 tinha anos. 30 anos, sei lá. E foi sem querer. Aí virei síndico profissional. 1 prédio, 2 prédios, 5 prédios, 10 prédios. Aí eu falei, opa, vou abrir uma empresa, vou fazer um negócio mais profissional. E aí foi. Acho que eu fui o pioneiro em São Paulo. Não conheço ninguém que seja síndico há tanto tempo. Então foi sem querer, uma coisa um pouco natural, mas que hoje em dia é uma atividade completamente mais difícil. Lá no começo, quando eu iniciei, foi uma acomodação de interesses com os amigos, era leve, prédios pequenos. Agora não, agora é uma atividade complexa, uma atividade dura, tem que ter estrutura, tem que ter realmente estômago. Responsabilidade é gigantesca. Então virou uma profissão que ainda não é regulamentada, né? Qualquer um pode ser síndico, mas a verdade é que foi sem querer. Hoje em dia é a minha maior receita no escritório. Você vê, eu tenho um escritório de advocacia há muito mais tempo, mas a parte de sindicatura profissional tem um faturamento muito maior. Então rentabiliza mais. Economicamente é uma coisa interessante de se fazer. Tem que ter estômago, mas é interessante. Mas, Márcio, nós conhecemos, nossa empresa, ela tem 23 anos no mercado e como síndico, com experiência na área de gestão condominial, eu tenho mais de 30. Porque antes da nossa empresa, consequentemente, eu já lidava aí na parte condominial. E eu fico curioso quando eu vejo, por exemplo, todas essas suas responsabilidades, seus compromissos. Eu fico curioso o seguinte, espaço na sua agenda, porque fora tudo isso você ainda consegue dar palestra, né? Aí eu tenho essa curiosidade, sabe? Eu acho que você deveria dar consultoria também de como você maximizar seu tempo. Assim, eu tenho uma boa equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu sou um dos meus segredos é delegar muito. Eu escolho uma pessoa de confiança e eu delego muitas funções. Às vezes eu me decepciono e às vezes não, às vezes dá tudo certo. Mas você tem que apostar. Mas eu tenho que apostar, porque eu não consigo fazer, não sou uma máquina. E eu levo uma vida boa, assim, dentro do possível. Eu faço um pouquinho de esporte, eu gosto de beber, eu dedico bastante tempo pro meu lazer, eu gosto de comer fora, eu gosto de jantar fora, eu gosto de tomar um bom vinho. Então eu consigo equilibrar bem, mas é uma vida corrida. Tem alguns segredos, né? E eu durmo pouco, eu consigo mesclar bem trabalho e lazer. Eu tenho alguns gostos pessoais, eu gosto de escutar rock, eu gosto de tomar vinho, eu gosto de sair para jantar, e aí eu vou equilibrando o trabalho duro com essas coisas que me dão, que me recarregam as baterias. Uma realidade que ocorre comigo, e eu não sei se acontece com você, é o seguinte, por exemplo, nossa empresa tem 23 anos, eu tenho um condomínio de 20 anos que nós administramos. Mas quando nós pegamos esse condomínio lá na época, por exemplo, eu tinha muito mais tempo, eu tinha disponibilidade de tempo, e aí o que ocorre? Eu dava o atendimento a meu cliente personalizado, né? E aí o que ocorre? Hoje esses clientes, eles fazem questão que eu participe da assembleia, que eu atenda, né? Tem senhorinha que quer falar diretamente comigo, e você não se depara com esse problema, não? Esse é o meu maior problema. Aliás, eu perco muito cliente, da mesma forma que eu conquisto novos clientes, eu perco clientes que às vezes dói no coração de perder, porque eles falam, Márcio, a gente gosta de você, você não vem mais aqui, você abandonou a gente, aí fala essas bobagens, você ficou rico, você virou estrelinha, e não é nada disso, é porque não dá tempo. E as pessoas não compreendem que o que matou a gente foi isso aqui, ó. A gente está conversando, os grupos de WhatsApp dos condomínios estão pegando fogo, olha o que tem de mensagem aqui, ó. Não dá, antigamente, alguém te telefonava, você atendia, você marcava de ir lá e resolvia o problema. Hoje em dia, se a pessoa manda uma mensagem, deu 5 minutos e eu não respondi, já chega um ponto de interrogação enorme. Cadê você? Cadê você que não então, atende? hoje em dia, é tudo imediato.
As pessoas querem você disponível o tempo todo. Então, eu apanho muito por conta disso e perco clientes por conta disso. Tem cliente que manda a mensagem para você e em seguida já liga. Porque foi que você não visualizou minha mensagem. E às vezes a gente pode estar numa reunião, pode estar aqui, ó, num compromisso desse, eu não posso atender telefone, não posso responder mensagem. E as pessoas querem ser exclusivas. A gente entende que o mundo ficou mais rápido, né? Que hoje o mundo pede da gente uma disponibilidade que antes a gente não precisava ser tão imediato nessa disponibilidade, mas infelizmente o grande problema é isso aqui. Eu acho que a sociedade, a população, ela não estava preparada ainda, pelo menos essa geração nossa não estava preparada ainda para tanta evolução tecnológica, porque as pessoas recebem as informações muito mais rápido, né? E de contrapartida é o seguinte, elas começam a ficar ansiosas. Mandei, ele tem por obrigação de responder e atender o mais rápido possível. Eu acho que ainda a gente vai evoluir para alguma coisa mais equilibrada nesse sentido, porque as pessoas têm um afã, uma ansiedade de que a gente responda rápido, e o que acontece? As respostas ficam superficiais. Não dá para mergulhar num assunto, porque a pessoa quer que você responda na hora. Antigamente, não. O cliente me fazia uma consulta, eu podia consultar um livro, eu podia ligar para um amigo para ver a opinião dele, eu podia estudar, pensar à noite para responder no dia seguinte. Hoje em dia, não. Eu tenho que pegar e mandar um áudio. É uma consultoria, um parecer por áudio. E aí, naturalmente, é superficial, porque não deu tempo de fazer nada. Mas é melhor mandar do que ser cobrado. Do que ser cobrado, você não me dá mais bola... Você não me quer mais como cliente? Óbvio que eu quero. Mas, infelizmente, esse imediatismo veio por conta disso e nós vamos ter que achar a saída. A gente que administra condomínios, vocês, a administradora, que tem uma estrutura enorme, eu que advogo para condomínios, eu queria uma forma diferente de me relacionar com os condomínios. Eu tenho um grupo de WhatsApp de condomínio aqui que um assunto desse tamanho vira uma briga generalizada, as pessoas se ofendendo, se agredindo, e a gente não tem como mediar. Que termina um indo bater na porta do outro para ter a satisfação. Ou na delegacia, ou na delegacia, né? Na delegacia. Fato. Agora, eu entendo, eu não sei se você pensa da mesma forma, eu entendo que nós estamos numa fase aí de transição. Porque, por exemplo, os clientes que são filhos dos nossos clientes, hoje eles não querem falar conosco mais no telefone. Eles não querem ligar no celular. Eles querem mandar uma mensagem e você visualize ali e atenda, faça o atendimento. Ele quer entrar no nosso aplicativo e ter a disponibilidade. E quando não tem, aí vem a reclamação. Você não tem tecnologia, você não está se inovando, você está entendendo? Então, eu acredito que nós realmente estamos numa fase de transição, por isso essa ansiedade toda, não só de você que é síndico profissional, que é advogado da área condominial, como nós que somos administradores, como os nossos concorrentes e amigos, né? Todo mundo está entendendo que nós estamos passando por uma fase de transição e, consequentemente, isso vai mudar, porque ninguém vai aguentar ficar, porque é muita pressão. E com o advento da pandemia, meu amigo, a gente entrou numa segunda pandemia, num segundo terrorismo, que a gente não tinha tempo para nada, a gente não conseguia fazer nada. Muitas das empresas, na época da pandemia, o que foi que ocorreu? Elas, vamos dizer assim, minimizaram, dispensaram funcionários, não tiveram... Nós que trabalhamos para condomínio, você deve ter sofrido muito com isso. Na verdade, é o seguinte, o trabalho triplicou, né? Porque as demandas elas foram muitas. E eu não sei se você pensa dessa forma, e estendo essa pergunta, que, por exemplo, essa pandemia ela veio demonstrar, né, o quanto os nossos governantes eles são incapazes do ponto de vista de projetar, de organizar, né, de criar uma estrutura, porque nós passamos muito tempo vivendo em cima de decreto. Não tinha uma alternativa definitiva para a realidade que nós estávamos enfrentando. E aí é o seguinte, decreto. Eu acho que eles já soltavam um decreto de 90 dias, porque se soltasse, aí o pessoal iria ser uma revolução. Aí soltava o decreto de 30 dias, aí daqui a pouco soltava mais de 30 dias, e a gente foi passando aí um ano e pouco, e a realidade nossa realmente ficou difícil de se administrar. Em relação ao poder público, eu não vou nem comentar, porque faltou liderança, faltou estratégia, faltou pulso firme, faltou tudo que a gente precisava de um bom governante. E aí, sobrou, sabe para quem? Para o pobre do síndico. Pobre do síndico. Eu acabei de falar, a gente participou juntos de um evento, agora há pouco. O Konami. E eu
disse no evento que o síndico, coitado, ele teve que trocar o pneu com o carro andando. Porque a gente não teve tempo de respirar, o governo não ajudou a gente precisou tomar decisões rápidas, decisões duras, decisões impopulares. Quem é que quer fechar uma academia? Quem é que quer paralisar uma obra? Quem é que quer fechar uma piscina com um solzão desse? E a gente teve que ser firme e tomar decisões. E o resultado disso é que os síndicos saíram fortalecidos, saíram valorizados dessa história toda. E os sindicatos também, né? Porque na ausência do Estado, os sindicatos Secovs de todos os estados acabaram se apresentando, fazendo um papel que possivelmente deveria ser do poder público e se apresentaram, criando procedimento, criando orientações, Nós tínhamos aqui uma realidade com relação ao nosso Secov e durante a pandemia, né, o Secov ele deu uma assistência muito grande do ponto de vista jurídico. Por exemplo, saiu um decreto aqui do nosso governador que o porteiro e zelador não estava enquadrado como, ou seja... Atividade essencial. Atividade essencial. Mais essencial que isso. E ele mora no condomínio. Então É. nós tivemos que fazer uma intervenção junto, logicamente, ao Secov para que fosse adequado aí esse decreto para poder atender, inclusive liberar para os nossos funcionários trafegar, né? Ou seja, circular no período de pandemia. E assim, a gente que está com o cabelo mais branquinho, né, João? O meu pinto, isso O que acontece? Você falou que a gente está numa fase de transição e, de fato, as empresas, a sua, a minha, a gente vai precisar de ferramentas tecnológicas para atender os filhos dos nossos antigos clientes. É fato. É fato. Porém, escuta o que eu estou falando. A hora que ele precisar de um conselho no pé do ouvido, aquela voz da experiência, que ele estiver numa situação muito delicada, aí ele vai entender o quanto vale uma conversa pessoal, quanto vale a voz da experiência, de você falar, não vai por aqui, vai por ali. Então, essa nova geração, eles são altamente tecnológicos, eles são rápidos, eles são superficiais, mas em algum momento eles precisam da voz da experiência, porque é assim que funciona a vida, né? Então, essa transição que você está falando, não tem mais volta. A gente vai para a era tecnológica. E se eu não melhorar o meu escritório, se você não melhorar a sua administradora, a gente fica para trás. Mas ainda assim, a nossa bagagem, o que a gente adquiriu ao longo dos últimos 30, 40 anos trabalhando, isso não tem preço. Não tem preço. Isso é o que mais vale. É o valor que a gente carrega. E ninguém tira da gente. Os aplicativos, as ferramentas são perfeitos. Eu tô tendo que aprender a mexer. Minha filha me ensina a mexer. Eu sou ruim com isso aqui. E eu tenho que aprender, senão eu vou ficar para trás. Você também. Eu estou muito feliz de estar ouvindo isso de Márcio, né? Agora, mas o que a gente tem de principal, que é o nosso conhecimento adquirido ao longo da vida, né, com a faculdade da vida que a gente fez, isso vale ouro. E tem horas, eu sei do que eu estou falando, porque tem cliente meu que é imediatista, que quer tudo aqui, rápido, no celular, não quer nem olhar para minha cara. Mas quando ele tem um problema sério, ele fala, Márcio, você pode dar um pulinho aqui? Posso ir até o seu escritório para a gente conversar? Tem um tempinho para a gente poder Tem um tempinho. Então, a gente ainda tem valor, viu? Tem. Agora, Márcio, tem muita pergunta para fazer para ti. Uma delas é o seguinte, hoje com essa nova modalidade de síndico profissional, que não é mais tão nova, eu observo que existem dois grupos, né? Tem um grupo que quer de toda forma profissionalizar essa parte de síndico profissional, que exige isso, que está correndo atrás de alguma forma para criar alguns critérios. Eu concordo que tem que ter critério. E tem outro lado da moeda, tem um outro grupo que não acha isso tão fundamental. Diz o seguinte, olha, se o síndico ele tem capacidade técnica, que não é só técnica, ele tem que ter uma habilidade para gerir conflitos. Então, se ele tem toda essa capacidade, então não precisa se profissionalizar, não precisa regulamentar essa profissão. Eu queria saber qual é o teu ponto de vista sobre esse assunto. Bom, eu sempre achei que síndico de prédio é um cargo, acima de tudo, político. Eu não gosto que as pessoas ficam falando, compliance, governança. São nomes bonitos, né? São palavras novas que a gente não falava até uns anos atrás. Mas na prática, síndico é um cargo eletivo, as pessoas votam no síndico. Então, eu sou absolutamente contrário à regulamentação da profissão. Eu acho que o síndico precisa receber treinamento, instrução, informação, mas exigir um pré-requisito mínimo
Isso é bobagem, porque cada prédio, em dado momento, cada condomínio, cada prédio precisa de um tipo de síndico. O que eu quero dizer? Tem prédio que eles estão em pé de guerra. O prédio tem dinheiro no caixa, é um condomínio bonito, com a manutenção em dia, mas eles estão se desentendendo. Por algum problema, tem situação, tem oposição, eles estão se desentendendo. Esse prédio precisa de um síndico profissional conciliador, mediador, pacificador. Talvez uma pessoa com um temperamento mais sereno, com um temperamento mais, sabe, que agrega e que aproxima as pessoas. Conciliador, né? Aí o prédio ao lado é um condomínio que as pessoas se dão bem, mas o prédio está arrebentado. O prédio está caindo aos pedaços. Tem que ter um síndico engenheiro que vai fazer um cronograma de obras, vai convencer as pessoas que precisa fazer um investimento para reerguer o prédio. Aí no outro prédio do outro lado da rua, eles estão em paz, o prédio está com boa manutenção, mas tem muita inadimplência. E aí eles precisam recuperar esse dinheiro. Talvez o síndico ideal seja um bom advogado. Tem outros condomínios que não tem nada, que só precisa de um bom gestor. Por isso eu acho que o segredo é que o síndico seja bom, claro, seja um cara bem preparado, um cara informado, atualizado, mas o segredo é ter um bom time. Então, assim, tem 5 pontos que para qualquer síndico não tem erro, não tem como dar errado a gestão. Se ele tiver um bom grupo de conselheiros, uma boa administradora, um bom jurídico, um bom engenheiro e um bom zelador, aqui vocês chamam de encarregado, lá em São Paulo a gente chama de zelador, se tiver um bom grupo de conselheiros, uma boa administradora, um bom advogado, um bom engenheiro e um bom encarregado, ele vai ser um bom síndico. Então, o segredo é ter equipe, é ter uma boa estrutura, sobretudo da administradora. O síndico não precisa ser um expert em gestão, não precisa ser um cara hiper antenado, precisa ser um cara bom ali de relacionamento, responsável, cauteloso, firme, corajoso, objetivo, mas precisa ter bons fornecedores. Vocês são da administradora? A administradora é o braço técnico, é talvez a parte fundamental. Quanta velhinha que eu conheço, velhinha, senhorinha, que vira síndica com 70, 80 anos, não entende nada de condomínio, mas tem uma boa administradora, tem um bom advogado, elas são queridas no prédio, são pessoas honestas. Tá bom, vai ser uma ótima síndica. Acaba fazendo uma gestão muito melhor do que, teoricamente, pessoas mais jovens, talvez até mais preparadas. Assim. Talvez. Se ela for uma síndica de mais idade, mas tiver 3 conselheiros mais jovens, que vão suprir as deficiências dela de mexer com tecnologia, de agilizar as providências. É grupo, gente. Gestão de condomínio é trabalho colegiado. O segredo é o colegiado. E quando você fala sobre isso, aí me vem muito à cabeça o seguinte, eu já tive alguns clientes que chegaram para a gente e perguntam, mas João, você não tem um processo definido, você com mais de 170 condomínios, você não tem um processo definido para todos os condomínios? E aí eu costumo dizer, não tenho. Por quê? Porque cada condomínio tem suas particularidades. Por exemplo, eu tenho um condomínio que ele mesmo quer fazer os pagamentos das despesas do condomínio. Eu tenho aquele condomínio que ele não se envolve em nada. Inclusive é o seguinte, viaja na segunda, só volta no final de semana, ou passa um mês viajando. Nós temos um síndico que mora em Portugal, né, Mano? Passa 6 meses em Portugal, aí vem para cá, passa 3 meses e volta, passa mais 6 meses em Portugal. Então não existe um cronograma, não existe uma rotina definida para que atenda todos os condomínios. João, no popular não tem receita de bolo. Tem não. Não tem. Cada condomínio é único. A gente tem algumas premissas, né? As premissas são os fundamentos que norteiam qualquer gestão de condomínio. Tem que pagar as contas em dia, tem que cumprir a previsão orçamentária, tem que ter um plano de manutenção, tem que ter todos os contratos assinados, tem que ter combate à inadimplência, tem que ter boa relação com os moradores, tem que ter comunicação efetiva. Isso são premissas são princípios. Agora, o resto, o dia a dia, cada um vai colocar o seu ritmo, cada um vai colocar a sua identidade, cada um vai colocar a sua característica. E condomínio é algo peculiar. Ele é específico, os prédios têm as suas especificidades. E toda vez que a gente tenta pegar um modelo vencedor e enfiar a goela abaixo num prédio, dá errado. Dá errado, não funciona, é verdade. Às vezes você chega num prédio que tem um funcionário que está lá há 30 anos. Se você não se aliar com ele, meu amigo, já era.
E muitas vezes o funcionário não é nem tão bom assim, né? Então, mas ele tá lá, ele é o queridinho, ele conhece toda a rotina, conhece toda a estrutura. No somatório das atribuições ou das qualidades desse funcionário, tem uma qualidade que ele consegue cativar a maioria dos condôminos, principalmente quando ele tem um certo tempo de serviço prestado frente ao condomínio. Né? É o que acontece muito quando nós temos determinados síndicos de idade no condomínio, que ele tem um respeito, né? Ele, por exemplo, tem algumas deficiências em algumas áreas, mas ele tem um respeito conquistado ao longo de muito tempo de convivência junto a seus vizinhos. E isso facilita muito a gestão condominial. Esse é o lado bom, mas eu também não sou muito favorável a síndico que se perpetua no cargo. O cara bate no peito e fala assim, eu tô aqui há 30 anos. É hora de ir embora, chega. Dá lugar para outro, precisa revigorar, precisa arejar a gestão do condomínio. Então eu também não gosto de síndico que fala, eu tô aqui há 30 anos, ninguém deixa eu sair. Ele é que não quer sair. E, Márcio, na verdade, o João falou sobre geração, a gente vem participando de alguns congressos, nos capacitando, porque eu acho que não para, né? A gente está vivendo no tempo de 5 gerações juntas, né? É a geração do camarada que tem 60, 70 anos, que realmente já está mais descansado, já está mais para passar a experiência. E tem aquelas outras 4 gerações, que é Y, Z, o pessoal inventa um bocado de nome, né? Mas outro assunto também que é bem polêmico, certo? E quando eu fiquei sabendo, quando eu acompanhei isso pela televisão, lógico, da época da pandemia, o Alok, junto com você, fez uma campanha, inclusive com o benefício de doar, de ajudar quem mais estava precisando. E o show, eu vi, volto a dizer, eu vi pela televisão, achei massa, queria estar lá para poder participar. Não é uma coisa que acontece todos os dias. Aí eu acho que no dia seguinte, eu acho que eu tive em Fátima Bernardes. Estou dizendo que foi confusão até chegar naquele resultado, não foi? Eu tenho oportunidade de trabalhar em condomínios que às vezes tem algumas celebridades. Tem a parte boa, né, e tem uma parte mais pesada que fica todo mundo de olho. E essa história do Alok, que você está me perguntando, foi muito peculiar, porque assim, o Alok, eu sou síndico do prédio que ele mora. Eu não moro lá, eu sou síndico contratado. O meu contato com ele é normal, contato de síndico com condômino, mas fazer um parênteses, ele é um cara extremamente gentil, é um cara do bem, é um cara doce. E quando ele recebeu o convite para fazer a live na TV Globo, a live ia começar meia-noite, e a gente estava no meio da pandemia, na fase aguda da pandemia, foi justamente quando a gente proibiu as pessoas de usar a academia, de receber visitas, de fazer obras, de fazer festa. E aí, quando a gente permitiu que o Alok fizesse a live, muita gente falou, quer dizer que eu não posso receber minhas visitas, mas o bonitão lá, só porque ele é famoso, o síndico vai deixar? E aí, no meu caso, o síndico trabalha na Globo, a live vai ser na Globo, então é um conluio do artista famoso com o cara da Globo. Aí falaram, e o Márcio, síndico, vive falando por aí que tem que respeitar a lei do silêncio, que 10 horas da noite não pode mais fazer barulho, e ele vai permitir um show meia-noite. Aí é aquela hora que você tem que tomar decisão importante na vida. E eu acho que o homem de verdade, ele toma decisões importantes. Não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Então, assim, eu tinha todas essas questões burocráticas e importantes, mas eu tinha uma outra questão, que a ideia dele fazer a live era para arrecadar a cesta básica. E a gente sabe o potencial de uma live dessa para arrecadar a cesta básica. Mas aí, ele foi tão gentil que primeiro ele mandou um pedido de autorização no grupo gestor do condomínio, a qual eu coordeno. Gente, o Alok vai fazer uma live, vai ser um pouquinho fora do horário, vai ter toda a precaução, todo mundo de máscara, uma rotatividade pequena de pessoas, mas vai ter uma equipe. Tudo bem? O pessoal do conselho falou, tudo bem, Márcio, com esse propósito de ajudar as pessoas, tudo bem. Aí ele foi no grupo geral dos moradores, gente, vou fazer uma live, vai ser assim, assim, assado, o propósito é esse. Tudo bem? Todo mundo do grupo. Pô, que legal, que bacana. Pô, põe umas caixas aqui pra fora pra gente ouvir também o som. Todo mundo enfiado em casa, com medo. Pô, surgiu a oportunidade de fazer uma festinha em casa, só com a família. E aí virou uma festa. Só que alguns moradores, pouquíssimos, nossa senhora,
irados. E não quero. Um morador falou, eu vou entrar com uma ação judicial, vou conseguir uma liminar, vou impedir. E eu ali como síndico falei, vai fazer. O propósito é muito bom, o propósito é muito importante. E aí rolou, aí eu fiquei tenso até o minuto que começou. Fiquei tenso esperando chegar um oficial de justiça. Com uma liminar. Já pensou, gente? Já pensou uma festa desse porte? Aconteceu. Foi um negócio lindo, porque você olhava as varandas dos prédios, todas as famílias tendo um momento de suspiro, sabe? De alívio, de entre as famílias ali, sem misturar, fazer seu brinde, curtir um som. E de lambuja ainda, ele arrecadou, eu não me lembro o número agora, mas mais de 10 mil cestas básicas em 1 hora para distribuir na favela. Então já valeu, né? Verdade. Mas aí no dia seguinte eu fui bastante criticado. Quer dizer então que para os amigos tudo e para os inimigos o rigor da lei. Eu falei, gente, não é nada disso, não é nada disso. Nem meu amigo ele é uma celebridade, eu sou fã dele. O que eu fiz foi pensar nos benefícios disso. E foi benefício para todo mundo. Para quem mora, que pôde se divertir, para as pessoas que ganharam a cesta básica, para a gente que assistiu em casa, e foi um showzão, e deu tudo certo. Mas eu recebi bastante crítica, principalmente dos advogados, né? Falando, você vê, ele flexibilizou. E eu não flexibilizei, eu pesei as coisas, né? E é a hora que a gente, como gestor, e é o que eu sempre defendo, gestor precisa tomar decisão, às vezes impopular, às vezes popular, mas gestor tem que definir. Gestor não pode ficar em cima de um muro, porque as pessoas esperam isso da gente. Se a gente ficar em cima do muro, a gente perde a rédea da situação e não... Eu sempre me posiciono nas coisas, às vezes eu erro na minha posição, às vezes eu acerto, mas eu me posiciono. Eu já queria deixar para você aqui meus parabéns aí, porque realmente é algo que muitos, né, dos gestores tendem a ficar em cima do muro, não se envolver e deixar para que o condomínio decida isso. E principalmente por esse ramo de atividade nossa que muitas vezes por a gente se posicionar, a gente termina sendo punido. Muitas vezes até o seguinte, perdendo o contrato ou sendo, na verdade, o seguinte, renunciado do condomínio, né, destituído do condomínio como síndico. As pessoas, hoje em dia, João, pelo menos o meu sentimento é esse, as relações de condomínio com a gente que presta serviços, elas são muito frágeis. A gente pode fazer um trabalho bom 10 anos num cliente. Aí muda o síndico, entra um síndico, ele olha pra gente e fala assim, vou trocar administradora. Que diga-se passagem, e troca de todo ano, né? Todo ano a gente tem que ter um trabalho de fidelização. A gente tem que vender nosso contrato a cada ano. Porque entra um síndico novo, quantas vezes? Dezenas de vezes que eu recebi rescisão de contrato, o síndico novo não me chamou nem para dar um oi. Ô, Márcio, você trabalha aqui faz 10 anos, quero te conhecer. Nada. Carta de rescisão. Por quê? Porque eu vou trocar todos os fornecedores. Ponto final. Márcio, pegando esse gancho, na época da pandemia já foi falado sobre isso, a gente estava trocando a roda do carro com ele em movimento. Muitas vezes saía um decreto, o decreto não era nem publicado, o governador fazia, o prefeito fazia um negócio na internet e lá os clientes já perguntavam qual era o nosso posicionamento. Um post no Instagram, né? Exatamente. Então isso nos deixava louco, homem. A gente ficava ansioso, porra, vai sair quando? E isso mexeu com a cabeça de todo mundo, principalmente quando a gente que somos responsáveis por muita coisa. A gente administra vidas, na verdade. Quando a gente não tem uma coordenação, a gente bate cabeça. É verdade. Né? A gente não teve uma coordenação nacional e aí cada um saiu fazendo o que entendia que deveria fazer, porque não teve coordenação. Aí quando eu vi você dando, eu já estava muito triste mesmo. Aí eu vi você dando uma entrevista que na época da pandemia tu fosse destituído como síndico. Rapaz. Eu digo, espera aí, se um homem desse, que eu comprei livro, que eu vejo na internet, foi destituído na época da pandemia, quem sou eu, mero mortal, né? Olha, a gente nunca sabe tudo em gestão de condomínio, né? A gente está sempre aprendendo e eu vou te falar um número, mas fica só entre nós aqui. Tá bom. Ao longo da pandemia, eu perdi 17 clientes. Desses 17, uns 10 ou 12, eu fui destituído, com abaixo-assinado. As pessoas foram de porta em porta, falando no grupo do WhatsApp para fazer um abaixo-assinado para me destituir. Pelos motivos mais banais que vocês possam imaginar. Foi uma época dura. Mas talvez porque as pessoas estão em casa,
começaram a ver os defeitos do prédio, gerados por eles mesmos, que nunca aprovaram rateio extra. E o pessoal quer que depositar nunca na conta do síndico, né? Nunca se preocuparam com fazer manutenção preventiva, porque não tem dinheiro. E aí eles tiveram que ficar enfiados em casa. Vou olhar o trabalho do síndico. Nossa, o nosso prédio está abandonado, vamos trocar essa porcaria de síndico. Dá vontade de pegar a ata de assembleia e falar, aqui, a gente propôs uma arrecadação extra, vocês não aprovaram. A gente propôs um aumento de condomínio, vocês não aprovaram. Eu fiz o que deu para fazer, mas eu perdi 17 prédios ao longo da... É muita coisa, é um por mês. Agora, João, não vamos falar isso para ninguém não, tá entendendo? Vai ficar só entre a gente aqui. Ficar só entre a Mas gente tudo aqui. bem, tudo Mas bem. aí o que você fala é fato, porque é muito, muito árduo o nosso trabalho. Por quê? Porque tem muitos condôminos que, primeiro, não vão para a Assembleia. Quando não vão para a Assembleia, quando pega as atas de Assembleia, não lê, né? Aí não sabe nada do regimento interno, da convenção, e, na verdade, quando existe uma realidade, que é a realidade da pandemia, que todos nós passamos por ela, ele está em casa e fica olhando, mas rapaz, eu estou pagando um condomínio de X, e esse filho da mãe desse síndico não está fazendo nada, eu estou com a minha piscina sem aquecer, eu estou sem... Na verdade, ele não está fazendo nada não, ele está Sabe fazendo o a que eu festa acho? do Alok, né? Sabe o que eu E acho? fica fazendo a festa do Alok. Sabe o que eu acho, no fundo, é que os síndicos, geralmente, nós todos, né? A gente é muito bom de trabalho, a gente trabalha duro, a gente é honesto, mas a gente é ruim de marketing. Eu acho que a gente se comunica mal. E os condôminos, os moradores, eles não sabem o que a gente faz. Mas você não acha, Márcio, que isso está muito relacionado à falta de interesse dos condôminos, não? Eu acho que não. Eu acho que eles são acomodados. Morador de condomínio, assim, no bom sentido, ele é folgado. Ele quer tudo funcionando, ele quer a informação mastigada, e quando acontece alguma coisa fora do gosto dele, ele quer xingar alguém. Esse é o perfil de quem mora em prédio, geralmente. Qual que é o nosso dever para a gente se livrar disso? É se comunicar mais. A gente precisa fazer mais propaganda do que a gente faz. Eu tenho exemplos de pessoas que estão fazendo novas formas de se comunicar, coisas encantadoras. O cara pega... Eu tenho uma síndica lá em São Paulo, ela chama Taula, uma síndica profissional, ela pega o celular dela todo final de dia, olá, condôminos, tudo bem? Faz um vídeo, nossa, assim, olá, condôminos, tudo bem? Olha, hoje terminamos o dia, aconteceu isso, deem uma olhada como ficou bonito o nosso jardim. Ela faz um vídeo diário e manda no grupo dos moradores. Tem um outro aqui, ó, ele tá até mandando mensagem aqui, ele chama Inácio, ele faz um negócio que chama diário de bordo. Ele finge que o condomínio é um avião, que ele é o comandante, que tem a equipe toda de aeromoça, de tripulante, e os moradores são os passageiros. E aí ele fala, gente, estamos em voo cruzeiro, hoje está tudo bem, nossa conta está em ordem, aconteceu tal coisa, o cara faz um diário de bordo. E ele envolveu as pessoas mandam palminhas, as pessoas aplaudem, as pessoas... Cada um vai achando o seu jeito, mas... maneira de chegar até o cliente. A gente, na verdade, tem um trabalho, a gente está tentando desenvolver esse trabalho. O objetivo desse podcast, na verdade, foi isso. Foi tentar mostrar aos condôminos que muitas das coisas que são tomadas de decisão de condomínio não é uma coisa que parte da administradora, não é uma coisa que vem da cabeça de Marcondes porque ele acordou de manhã. Existe uma legislação, existe o regimento, existe a convenção, e a gente, muitas vezes, para poder tomar alguma decisão, a gente vai ter que se embasar nisso daí. Então a gente vem fazendo um trabalho forte de Instagram, de YouTube, para poder divulgar a legislação, para poder divulgar tudo o que vem acontecendo no segmento condominial, inclusive através de vídeos que muitos dos nossos condôminos, né, João? A gente mandava post, o pessoal, rapaz, por que vocês não gravam vídeo? Na época da pandemia mesmo, a gente tinha cliente nosso que dizia, esse decreto aí, não tem como vocês fazerem um videozinho não e botar um videozinho para a gente entender. O pessoal nem querer ler um comunicado que já foi extraído de um decreto, né, que é um documento jurídico, aí quer que faça um videozinho para resumir e explicar para o condômino o que realmente ali pode e o que não pode. Daí a gente tem um lado ruim disso, né? Porque a gente teve que trabalhar mais. Verdade. E a gente virou babá de marmanjo, né? Eu me sinto, às vezes, babá de marmanjo. Que eu tenho que falar o óbvio para a pessoa, que ela já deveria saber de casa. Esse é o lado ruim, mas tem o lado bom, que os nossos ofícios ficaram cada vez mais imprescindíveis. Então, assim, ter uma boa administradora de condomínio como a de vocês é imprescindível. É imprescindível, até para se comunicar, até para mastigar as coisas que já estão escritas. Então, tá tudo bem, vamos aproveitar no sentido de, bom, somos imprescindíveis, eles precisam da gente, então vamos trabalhar melhor.
Aí, mas quando você fala isso, vamos dizer assim, do trabalho da administradora, o quanto é importante frente ao condomínio, e da mesma forma, se o condomínio fizer uma contratação equivocada, as consequências elas são astronômicas, né? Você sabe que até hoje, não é porque eu estou aqui na administradora, mas eu tenho algumas percepções, né? Primeiro, eu acho que o serviço do administrador é muito desvalorizado, vocês cobram muito barato, assim como o meu serviço, muitas vezes de advocacia, de síndico profissional também é desvalorizado. Às vezes o morador não dá devida importância para esse serviço. Vocês fazem emissão de boleto, controle das contas, controle, pagamento das despesas, pagamentos, supervisão, toda a parte de retenção tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, gestão de contratos, prestação de contas, agora com RDIF, social, atendimento, social, agora tem o LGPD, tem não sei mais o que. E as pessoas enxergam, às vezes, na administradora, uma contabilidade, e não é só isso. É muito mais do que isso. Aí eu vejo um prédio que você faz todo esse serviço e cobra um salário mínimo, e eu falo, gente do céu, é muito barato. Tem muitos empresários realmente que estão chegando para o mercado agora que eles não conseguem, não entendem, não sabem precificar o valor efetivamente do seu trabalho. Agora, Márcio, já que você falou na LGPD, que é exatamente o seguinte, mais uma novidade para o nosso segmento, como é que você está vendo tudo isso? Como é que isso vai impactar diretamente, dentro do seu ponto de vista, para o mercado condominial? Olha, diferente de outros advogados, eu acho que o que estão fazendo com a LGPD é terrorismo. As pessoas querem vender serviço. E LGPD é simplesmente uma lei geral para proteger os dados. Então o que a gente tem que ter a partir de agora? Um sistema robusto no condomínio que proteja os dados das pessoas, para que não vaze, para que a gente não fique recebendo ligação, ou e-mail, ou mensagem, porque nossos dados vazaram. Agora, a operação do dia a dia continua a mesma. A gente segue pedindo identificação das pessoas, a gente segue pedindo cadastro atualizado, a gente segue abordando os visitantes e pedindo para que eles se identifiquem. Qual é o cuidado adicional? É tratar bem esses dados. Então, LGPD, para mim, não vai alterar em quase nada a rotina dos condomínios e, por hora, é só terrorismo. Existe, na verdade, não lembro se realmente é um projeto de lei, mas existe uma corrente aí, um projeto com o objetivo de enquadrar condomínio, né, na lei das pequenas empresas, da empresa pelo Simples, exatamente porque para ela o condomínio não precisar obedecer essa lei de LGPD. Você está sabendo alguma coisa sobre isso? Não? Isso é balela, isso é bobagem. Condomínio não é empresa, condomínio não é uma multinacional, condomínio é só uma reunião de coproprietários que fazem uma vaquinha para pagar as contas e para ter uma vida estável, uma vida segura, uma vida gostosa no lugar que moram. É só isso. Então todos esses projetos que querem transformar o condomínio numa empresa, isso tudo não vai para frente, é tudo balela. Ô, Márcio, mais pergunta aqui polêmica, entendeu? Quando tu tá respondendo alguma coisa aqui, a gente tá recebendo aqui algumas perguntas. O que é que você acha sobre essa questão do corte de água do inadimplente de forma administrativa? Pode, não pode? Como é que você encara isso daí? É uma bela pergunta e eu posso responder fazendo uma linha do tempo. Há uns anos atrás, eu entendia que o fornecimento e, naturalmente, o corte do fornecimento desse serviço era único e exclusivo da concessionária de serviço público. E que, por ser um serviço essencial, somente a concessionária podia cortar e suprimir a água. Ou seja, mesmo que a pessoa não pagasse 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente não podia suprimir a água ou o gás porque é um serviço essencial. E a justiça entendia assim também. Tanto que as pessoas conseguiam liminares. Você cortava a água, vinha uma liminar mandando religar e pagar uma indenização. Com o passar do tempo, o judiciário entendeu que isso era uma espécie de justiça social, de você tratar com equidade todas as pessoas. E aí, hoje, o meu entendimento já é diferente. É no sentido de que, se o condomínio contratou uma empresa para fazer a administração desse serviço, se foi aprovado em assembleia as regras para o corte,
E se a pessoa teve oportunidade de pagar e não pagou, ou seja, ela foi notificada, foi cobrada, hoje em dia eu entendo que o corte é possível, é justo e é uma boa medida de combate à inadimplência. Com cautela, com parcimônia, mas hoje eu acho que é uma medida, inclusive, consolidada no judiciário. É um serviço essencial, mas dentro de um condomínio prevalecem as decisões de assembleia. E conseguiu em vários condomínios até fazer uma redução da inadimplência, né? Porque as pessoas... Redução drástica. Condomínios com 20%, 30% de inadimplência hoje tem 1%, 2%. Então, sou amplamente favorável, desde que bem feito, bem aprovado na Assembleia, com as regras extremamente claras para todo mundo. Talvez o melhor remédio no combate à inadimplência. E é engraçado porque quando você fala que vai cortar água, não é que aparece o dinheiro e o cara paga. Né? Ele deixa de tomar cerveja, mas ele paga a conta de água. Vendo o carro importado, né? Mas você fez as suas colocações aí, inclusive no início eu vi que você até se emocionou ou começou a se emocionar quando você falou que, por exemplo, tudo que você tem hoje você deve ao mercado condominial. Uhum. Mas dentro desse cenário hoje, né, e aí eu estou até fazendo uma consulta, hoje no serviço de gestão condominial, qual é o serviço que você não gosta? Que eu não gosto? Sim, tipo o seguinte, rapaz, o que eu não gosto de fazer no serviço condominial é esse tipo de serviço. Olha, o que eu mais gosto hoje em dia é da consultoria. Porque da consultoria é uma delícia, né? A pessoa te olha como, sabe o velho da montanha? Sei. Aquele velho barbudo com o cajado na mão, sábio. Filho, faça isso. Você vai lá, ele te dá uma palavra e você fala, obrigado, mestre. Então hoje o serviço que eu mais gosto é ser consultor. As pessoas me chamam para pedir uma opinião. E eu percebo que a minha opinião para aquele grupo vale ouro. Aí é o serviço que eu mais gosto de fazer. O segundo serviço que eu mais gosto de fazer é o de assessoria jurídica. Que o cara não vem me pedir um conselho, vem me pedir uma opinião técnica. E aí eu dou opinião técnica, vai por aqui, vai por ali, é melhor isso, melhor aquilo. O terceiro serviço, que eu estou indo por ordem. O terceiro serviço que eu mais gosto de fazer é uma espécie de mentoria, de ensinamento, de passar a minha experiência adiante. E o último, o que eu menos gosto, que é o mais doído, é o mais complicado, é o de ser síndico profissional. Porque nada que eu faço tá bom, eu apanho muito, eu tenho a sensação de que eu faço um bom trabalho, mas as pessoas nunca enxergam. Então, num grau de preferência ou de satisfação, ser síndico é o último da lista. Rapaz, mas quando o João começou a perguntar, eu pensei que ele tava filando aqui a minha pergunta, entendeu? Eu digo, esse cara vai perguntar, eu ia perguntar. Não, mas aí por que é que eu te faço essa pergunta? Porque para as administradoras de condomínio e para os síndicos também profissionais, a gente termina entrando numa agenda de muitas assembleias, né? E isso, por muitas administradoras, é apontado como o serviço que desgasta mais os seus colaboradores, a equipe de gerência, as assembleias de condomínio, que são no horário noturno, a maioria das vezes, finais de semana. Então, esse já é um ambiente que eu gosto. Eu aprendi a dominar o ambiente de uma assembleia, eu tenho estratégias que são naturais, que eu já hoje faço naturalmente, mas esse ambiente não é hostil para mim. Para mim, o que é hostil é o grupo do WhatsApp. 1000 vezes mais hostil do que uma assembleia. A assembleia é um ambiente que eu domino bem. Eu acho que dá para identificar claramente quem é o resmungão, quem é o covarde, quem é o neutro, quem é o em cima do muro, quem é o cara que vai ajudar, só de bater o olho. Você tem um feedback do seu serviço, né? Na assembleia você consegue fazer essa leitura de como está a prestação do seu serviço, como... Na hora, na assembleia você toma um xingo, ao mesmo tempo você toma um elogio. Que eu gosto de assembleia, que às vezes me dá a oportunidade de ganhar um cliente novo. Porque às vezes eu vou fazer uma assembleia, faço um bom trabalho, alguém me puxa e fala, pô, Márcio, eu sou síndico de um prédio lá na praia. O cara mora em São Paulo, na capital, ele fala, eu sou síndico de um prédio lá na praia. Pô, você faz um trabalho legal aqui, você atende lá na praia também? Eu acabo ganhando clientes novos na assembleia, então lá é um lugar de prospecção também. Você hoje voltasse o tempo, os 30 anos atrás, você entraria nesse segmento condominial novamente? Se eu pudesse voltar no tempo, não.
Não entraria novamente? Não, porque a ausência minha em casa sempre foi muito grande e não teve jeito, porque tem a jornada das 8 da manhã às 6 da tarde no escritório e depois a jornada noturna nas assembleias, então eu fiquei muito ausente por muitos anos na minha casa. Eu, diferente de outras profissões, eu fui pouquíssimo valorizado. Vocês devem viver isso também, que você fica às vezes 10 anos num prédio. Rapaz, você tá falando aí, eu tô na verdade me vendo. Se hoje eu pudesse escolher, eu escolheria outra área. Eu sou muito feliz por tudo que eu conquistei, mas é uma área muito dura, muito dura. Ainda bem que eu tenho uma chave na minha cabeça. E esse é um dos meus segredos. Quando eu chego em casa, eu faço assim, ó, tum, eu desligo a chave, eu vou tomar meu vinho, eu vou escutar minha música, eu vou comer, vou brincar com os meus filhos, vou fazer alguma coisa com a minha mulher, mas eu deixo da porta para fora os problemas dos condomínios, porque senão a gente estraga o ambiente da casa inteira. Quando eu chego numa assembleia conturbada, olha, às vezes eu preciso tomar um banho, sabe, ficar meia hora lá embaixo do chuveiro. Exatamente, assim, ou tomar um belo whisky cowboy para dar um... Ou assistir uma besteira na TV para você se desligar. Porque do contrário, é o seguinte, você não consegue nem dormir, né? Senão você contamina a casa inteira. Você vem naquela rotação, Então, se eu pudesse escolher outro caminho, que eu pudesse trilhar com sucesso também, eu acho que eu escolheria outro. Sendo muito franco, tá? Não, mas é isso mesmo. Assim, você falando aí, eu me vejo muito no que você está falando. Né? Primeiro que minha realidade foi mais ou menos nesse sentido. Eu fui para uma assembleia de condomínio. Eu destituí um síndico, por quê? Porque eu fazia festa, um grupo de amigos meu fazia festas. E o nome das festas que nós fazíamos era Encontrão. E combinamos com os síndicos, nós fazíamos no estacionamento do Guararapes Shopping de Areias. Aí combinamos, né, de fazer a festa, dado um determinado momento, banda contratada, jogo de luz, som, tudo contratado. Quando chegou, por exemplo, na quinta-feira, o síndico chegou para mim, os meus 2 sócios, e disse, não vai ter a festa. Agora você imagina todos os ingressos vendidos para os participantes, o pessoal ia quebrar o shopping. Pô. Aí a gente sentou, conversou com o rapaz, você não pode fazer isso, foi uma confusão. Dito isso, a gente meio que criou vamos dizer, uma oposição a esse síndico, ao ponto de eu fazer um levantamento, bater algumas coisas, levantar algumas situações dele, e a gente foi para a Assembleia, o pessoal destituiu ele. Quando destituiu ele, aí todo mundo ficou olhando para a minha cara assim, ele pediu renúncia e saiu. Aí ficou todo mundo olhando para a minha cara, e eu olhando para todo mundo, tipo, meu trabalho eu fiz, né? Vou virar as costas, vamos embora, já fiz. Aí todo mundo olhando para mim, disse, e que agora, quem é que vai ser síndico? Aí todo mundo, você. Todo mundo apontou para mim. Na época eu tinha 18 anos, 19 anos. Nossa. Foi. Aí assumi o condomínio, juntamente com mais 2 outros empresários, eles assumiram o compromisso que me ajudaria. Aí eu disse, rapaz, eu vou passar um ano aí, não vou deixar o pessoal na mão. Aí todo mundo, na verdade, meio que aquela interrogação, porque eu era muito novo. Né? Gostava de festa, como você tem seu bar lá sua casa de show lá em São Paulo. Aí, tipo, meu amigo, foi um sucesso. Para você ter ideia, no passado ano, novamente eleição, eu fui aclamado, eu fui eleito por unanimidade dos condôminos e quiseram me pagar para eu continuar à frente do condomínio. Resultado, eu passei à frente desse condomínio 13 anos. Aprendi e comecei a trabalhar na área de condomínio exatamente por conta de uma fatalidade que aconteceu, eu comecei a trabalhar. E muito da minha vida, a gente se desprendeu, porque quando eu comecei, eu queria aprender, eu ia para todas as assembleias de condomínio. E de contrapartida é o seguinte, você cria uma ausência em casa, né? Que você sabe disso. Muitas vezes você chega estressado, você não quer papo, não quer conversar, quer tomar um banho, quer tomar uma dose de uísque, quer tomar um vinho, né? Quer assistir uma besteira para poder não conseguir desligar, né? Se do contrário, você não consegue nem dormir. Então, você falando aí, eu me vejo muito. Eu acho que a nossa experiência de vida ela foi muito parecida, logicamente em proporções diferentes. E tem que ter um cuidado, porque para não ser estúpido com quem não merece. Não merece, Porque de repente alguém te maltratou a noite inteira numa assembleia, e você chega em casa, você desconta na mulher, ou desconta no filho, então tem que ter um cuidado para não acontecer isso. Rapaz, você falando isso, mas, por exemplo, eu adoro atender cliente e adoro ir para as assembleias. Porque é o seguinte, eu gosto de gente, eu gosto de pessoa, eu gosto de lidar com ser humano. Mas quando você pensa pelo lado profissional, pelo lado empresário,
e você quantifica o quanto esse tempo, o quanto essa entrega representa, você vê que realmente não vale a pena. Não vale a pena de que forma? Por exemplo, o tempo desprendido para isso, em outro qualquer projeto, você rentabilizaria muito mais. Eu tenho até minha esposa que nem trabalha no escritório, mas às vezes ela fala, por que você atende esse cara o dia inteiro? Qual é o sentido desse cara te mandar 200 mensagens no domingo e você atender esse imbecil, esse infeliz, esse cara que te suga? Fala que você não vai atender. Vai falar, mas puta, ele é meu cliente, faz 10 anos. Rapaz, então, Márcio... é duro para equilibrar, né? É duro. Eu tenho cliente meu aqui que manda mensagem o dia inteiro de coisa banal, de coisa... E para falar para ele que você não quer mais, né? É meio difícil, né? É duro. E na nossa área, não sei se você percebe isso, mas as pessoas enxergam na gente, não um administrador de condomínio ou um advogado, enxergam na gente um terapeuta. O cara fala 10 minutos de condomínio e 2 horas falando de outras coisas, e a gente tem que ouvir, tem que aconselhar. É curioso, acontece isso com vocês? Que está com problema em casa, direto. que, por exemplo, que está com problema financeiro e que clonaram o cartão do camarada e que a mulher dele, como é que se diz, está criando determinados problemas, que está com problema com o filho, que a mãe vem falar. Na verdade, a gente tem que ser psicólogo, juiz, delegado, médico, tem que ser um bocado de coisa para estar à frente de condomínio. Agora, Márcio, deixa eu fazer uma pergunta a tu, vê. No jogo de Libertadores, onde a final é Palmeiras e Flamengo, o corintiano torce pra quem? Pô, torci muito pro Flamengo, você é louco? Você é louco? E foi. Eu tenho essa curiosidade, não tinha quem perguntar. Muito pro Flamengo, mas muito, E muito. Foi. Veja... Meteram a mão no Flamengo, né? Pô, assaltaram o Flamengo e o Palmeiras foi campeão. Eu não torço pra nenhum dos dois, não, mas sabe o que é que eu vejo? Eu acho engraçado aquela piada que o Palmeiras não tem mundial, sabe? Mas se ele passar, nem vai ter, né? Nem vai ter. Vai tomar uma surra lá do time ou mexicano ou do time lá da Arábia. Lá vai voltar mais cedo pra casa. A palmeirense não dá, né? Não dá. Mas eu acho engraçado, entendeu? Aquela história que o Palmeiras não tem mundial. Eu digo, rapaz, será que vai continuar essa piada ou os caras vão ganhar? Não vão. Fiquei com pena de Renato Gaúcho. Eu também. Fiquei com pena. Renato Gaúcho foi meio um síndico, não foi não? Mas não, o Renato enquanto Gaúcho, tava ganhando era... mas ele ganhou tanta coisa, né? Não no Flamengo, mas ganhou tanta coisa. O que ele fez no Grêmio, ganhou muita coisa, mas no Flamengo não deu muito certo. O Flamengo não teve sorte, não. Sabe o que foi que ele fez? Eu acho que ele pegou a receita do Grêmio e foi implantar no Flamengo. É meio que um condomínio, né? Não deu certo. Não deu certo, porque o Grêmio era mais um time sem estrelas, né? Era um time todo montadinho no grupo. Na base de grupo forte. E no Flamengo não, um monte de estrela, né? Verdade. E você gerir isso aí é complicado. Nossa senhora, imagina. Ô Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje nós temos uma polêmica aí voltada aos aplicativos de locação por temporada, né? O que é que você entende, o que é que você acha aí dessa situação do qual nós temos condôminos que, para ele pagar o seu débito junto ao condomínio, ele justifica que tem que locar através de aplicativo e tem várias necessidades, né? É uma discussão muito difícil, né? Não dá para cravar uma opinião, porque tem nuances jurídicas, tem nuances também conceituais, não dá para cravar uma opinião, mas eu particularmente acho que a gente não pode permitir o superuso da propriedade. O uso tem que ser racional, tem que ser equilibrado, tem que ser discreto. Então, a partir do momento que alguém aluga o apartamento o tempo todo para dezenas, talvez mais de uma centena de estranhos ao longo do ano, é um superuso. Põe em risco a segurança, o sossego, a tranquilidade dos vizinhos. Então, eu acho que a alocação por aplicativo ela tem que ser restringida. Você pode permitir, desde que tenha regras de restrição, para que essa necessidade de renda de um não seja o inferno do outro no dia a dia. Porque conviver com 10, 20, 30, 50, 200 hóspedes diferentes ao longo do ano é um calvário muito grande para quem mora no prédio. Então, se a pessoa quer fazer renda, faça a renda de um jeito normal, alugando o apartamento por temporada, uma locação tradicional, e não transformando o condomínio num flat, num hotel. Mas isso é uma discussão muito dura, porque há quem diga que é um direito do proprietário. Eu sou dono,
eu alugo, eu empresto, eu faço o que eu quiser com o meu imóvel. Eu, como gestor de condomínio, eu prefiro que o prédio residencial sirva para a moradia das pessoas e não como hotel. Mas é bastante discutível. Uma outra coisa também é o seguinte, Márcio. É pergunta demais, Márcio. A gente tem que aproveitar a experiência do homem aqui, né, João? Tirar a dúvida dos nossos seguidores, dos nossos clientes. Uma outra realidade também que veio junto com a pandemia, ela já vinha assombrando o mercado e com a pandemia eu acho que deu uma acelerada. A questão de assembleia virtual, Márcio, você gosta? Você vê amparo legal? Como é que você enxerga isso? Você sabe que o medo é a pior coisa pra gente, né? Principalmente medo de inovação profissional. Eu sempre fui simpático à ideia, mas sempre tive medo de fazer. Sempre falei, poxa, mas minha maior habilidade é conduzir assembleia. Verdade. Agora no vídeo, eu vou perder o meu charme e vai ser um caos, vai ser um horror. E ao longo da pandemia, eu fiz mais de uma centena de assembleias digitais, todas com sucesso, com respeito, as pessoas entendendo que tem a hora certa, a vez de falar. As pessoas ficaram mais comedidas, porque não dá para sair falando besteira, porque fica gravado. O quórum aumentou e eu consegui trabalhar melhor, sem pegar trânsito, muitas vezes fazendo uma assembleia e tomando uma taça de vinho, brincando ali com a minha filha na hora que não é minha vez de falar. Ou seja, melhorou minha vida. Então hoje em dia eu sou favorável, perdi o medo. Acho que depois da pandemia elas devem continuar. Algumas precisam ser presenciais, porque são temas que dependem de debate e troca de ideias. E outras devem seguir virtuais, porque são assembleias sim, não, concordo, não concordo, aprovo, não aprovo. Tão mais simples, tão mais prático. Então, hoje em dia sou amplamente favorável. Eu quebrei o paradigma e hoje entendo que foi um bom avanço na nossa área. Você entende que precisa fazer alguma alteração de convenção, alguma alteração de regimento interno ou não é necessário? Se puder fazer, melhor. Mas eu entendo que não precisa fazer nada. É só uma mudança da forma de convocação, da forma de realização da assembleia, mas todos os clientes que chegam para mim, Márcio, eu preciso mudar a convenção? Não, não precisa. Só soltar o edital com as regras e manda bala. Não vejo necessidade de mudar a convenção, não. Nós estamos, Márcio, mais uma vez virando um ano, e quando vira o ano é a chegada das assembleias ordinárias nos condomínios, né? E prestação de conta, apresentação de previsão orçamentária. Quais a expectativa com relação à questão de dissídio coletivo? Porque a gente vai ter um advento aí da inflação, a gente tem os sindicatos laborais aí reivindicando valores que nem sempre vai... Isso, assim, eu sempre achei isso coisa pessoal, né? Sempre conceitual meu. Eu sempre achei que funcionário de prédio ganha muito pouco. Porteiro, faxineiro, ganha pouco. Para aguentar morador mal educado, para ficar 8, 12 horas socado dentro de uma guarita, sem nenhuma condição, eles ganham pouco. Então, toda vez que tem um dissídio alto, eu celebro. Eu acho que tem que valorizar mais essa turma mesmo. Então, conceitualmente, eu acho bom que os dissídios sejam altos. Mas, desculpa, Márcio, nessa linha de raciocínio, por exemplo, nós temos aqueles condomínios pequenos, sim, de 12, sim, de 18, de sim, 20, 30 apartamentos que... Então, eu ia chegar lá. Conceitualmente, eu sou favorável que essa turma ganhe cada vez melhor. E eles merecem. Eles merecem ganhar mais. Por outro lado, o impacto é direto no bolso. Lá em São Paulo, por exemplo, esse último dissídio agora, de aumento de salário foi 9%. E de aumento de benefícios foi 15%. Ou seja, eu vou ter que fazer assembleia ordinária agora e aumentar o condomínio em 10%, 12%. Para fazer frente à convenção coletiva da categoria. Então vai onerar muito. Que é a maior despesa do condomínio. Que é a maior despesa do condomínio. Então não vai ter jeito. Só que por outro lado, eu percebo, e isso é fruto da pandemia, que os moradores estão mais
abertos e mais favoráveis e estão compreendendo mais a necessidade de aumentar o condomínio. Porque o cara não se importa de gastar dinheiro com cerveja, o cara não se importa de gastar dinheiro, ao invés de comprar um contrafilé, o cara quer comprar a picanha, ele não se incomoda de gastar mais com esses pequenos prazeres. Mas no condomínio ele resmunga de aumentar 10%. Então eu percebi que com a pandemia as pessoas falaram, opa, aqui é onde eu moro, tá mal conservado, precisa melhorar. Então tá mais fácil, o ambiente é mais favorável para você convencer o para condomínio. aprovar os aumentos. Agora, nos condomínios pequenos, muitos vão ter que migrar para portaria remota. Não vai ter jeito. E aí você vai dispensar alguns funcionários, vai automatizar, vai investir em tecnologia, o condomínio vai baratear, vai ficar todo mundo feliz. Talvez não vai ter como fugir disso. Pelas suas colocações, aí eu já vejo que você aprova, você acha válido a questão da portaria virtual frente aos condomínios pequenos. Para os condomínios pequenos é uma boa saída. Eu acho que tem que ser amplamente debatido. Eu moro num prédio, por exemplo, estava falando para vocês, eu moro num prédio extremamente antigo lá em São Paulo. Eu tenho muito vizinho velhinho de idade, acostumados com o porteiro que abre o portão, abre a porta do elevador, leva às vezes uma compra para eles até o elevador. É difícil convencê-los de que agora eles vão pegar um QR Code no celular, encostar o QR Code, vai abrir o portão. Mas e a hora que apertar o bolso? Como é que vai ser? Então, eu sou favorável, mas tem que ser uma discussão caso a caso. Não tem que ser uma coisa goela abaixo. Tem que ser uma coisa bem pensada, bem debatida. Eu tenho dó das pessoas que são dispensadas, mas essas pessoas vão ser contratadas para trabalhar nas centrais de monitoramento. Então eles não vão ficar sem emprego. O que a gente vai fazer é otimizar. Você hoje é síndico de condomínio que tem portaria virtual? Sou. Sucesso absoluto. No começo tem uma dificuldade de adaptação, depois de um tempo as pessoas se acostumam, elogiam, e tem gente que chega para mim e fala, rapaz, eu era contra e não é que melhorou a segurança? Então, para os condomínios que aderiram à ideia depois de pensar bem, depois de elaborar um bom projeto, eu sou muito favorável. Cada condomínio vai entender onde aperta o bolso e se deve ou não fazer. Mas para a gente caminhando aí para o final, você tem uma casa de show lá em São Paulo, né? E fala um pouquinho para a gente aí sobre essa casa de show, o porquê aí vocês, advogado, síndico profissional, e você tem uma casa de show, é o quê? Um hobby? Não, lá na verdade lá tem os donos, né, que estão lá há muitos anos. Eu sou vamos dar um nome diferente, eu sou um colaborador, vai. E lá é um lugar que eu sempre frequentei quando eu era menino, era adolescente, em 85, 84, eu ia lá e era o máximo ir lá, assim, era um lugar underground, um lugar assim, meio proibido de ir, e eu ia, ficava na porta, nem entrava, achava o máximo, via aquele pessoal vestido diferente, e depois a casa fechou e reabriu. E aí eu comecei a frequentar todo final de semana, música boa, só rock dos anos 80, só toca vinil, não toca música com celular, é só com vinil mesmo, com as mesmas características dos anos 80, o pessoal vai de coturno, vai de sobretudo, sabe, aquelas roupas pretas, é um lugar meio gótico, é lindo de morrer lá dentro. E eu comecei a frequentar lá direto. De cliente virei amigo dos donos, de amigo virei advogado deles, e de advogado acabei entrando no... Eita, advogado é pau, né, entrando... Advogado sempre... Não, rapaz, mas... Daqui a pouco já é sócio nosso. Não, lá é por puro prazer. Eu vou lá, olha que gostoso, eu escuto música boa, tomo drink, faço drink, vejo mulher bonita, porque tem mulher bonita, hein? Eu sou casado, mas posso ver, pelo menos, né? Só olhar pode. Vai dizer Só isso a olhar minha pode. pra tu ver? Hã? Vai dizer isso a minha? Que ela vai dizer, não, você é cego. Não, mas minha mulher vai lá também, enche o saco, fica lá o tempo todo. E eu vou lá, tomo um drink, escuto música, vejo a mulherada, converso com meus amigos. É um hobby, é um prazer, dá trabalho, eu fico cansado.
Qual é o nome da casa, Márcio? Chama Madame Clube. Madame Clube, é. Clube. É a casa de show de rock mais famosa de São Paulo, mais tradicional de São Paulo. O endereço legal. é qual, Márcio? É na Bela Vista, um Bela bairro Vista, boêmio lá em São Paulo. Cabe mais de 1.000 pessoas lá dentro, é bem legal, bem legal. Na pandemia, vocês não sabem, vocês não têm ideia o que a gente apanhou. 1 ano com a casa fechada, Imagina. pagando aluguel, pagando funcionário, devendo para fornecedor, devendo imposto, devendo tudo. Agora a gente voltou com força total, as pessoas estão indo, a gente está recuperando um pouquinho do caixa, né? Tentando renegociar as dívidas e tá Quer dizer que os nossos seguidores aí, quando for para São Paulo e quiser encontrar o Márcio Raskov, pode ir na Bela Vista que vai estar em Márcio o quê, João? Raskov. Porra, nome de vodka, né? Ó, os caras, ô João. Rapaz, deu vontade de tomar uma vodka já. João, os caras falam no Quando o nome pessoal de tá pedindo vodka, um drink lá, você aí, me dá um Raskov aí. né? Sabe que o pessoal mais me chama, meu? E é engraçado, eu dou risada. O meu sobrenome é difícil, não tem jeito. Eu tô andando na rua, o pessoal fala, aê, Richthofen. Eita, aí é Richthofen, bronca. porra. Aí, esses dias o cara falou, ei, Stankovic, é o nome do circo. Foi mesmo. Ô, Márcio, Mas fora, Richthofen é o que mais chama. fora a casa de show, qual é o teu hobby assim, quando tu não tá trabalhando? Meu hobby? Sim. Eu bebo muito vinho, tomo muito uísque, gosto muito de cerveja artesanal, gosto de comer, jantar fora. Eu conheço tudo que é restaurante em São Paulo. E eu sou casado, eu gosto da minha mulher, eu gosto de mulher. Então é isso, é comer, beber e mulher. Esse cara é parecido demais. É comigo, mesmo, isso ó, aí. rapaz, Ah, eu vou dizer um negócio pra. Márcio, eu vou dizer um negócio pra tu, viu, meu? Eu fiquei bem caladinho aqui, porque tu falasse dessa parada que o segmento condominial não nos reconhece. Eu digo, poxa, quando tu começasse a falar que se pudesse voltar atrás, não entraria nesse ramo, eu digo, poxa, eu penso igualzinho esse camarada, pô. Antes de eu te conhecer pessoalmente, já teve aquelas situações que a gente conversou no início, eu digo, poxa, eu passo exatamente por isso. E agora tu diz que gosta de beber, de comer, de mulher, eu digo, esse camarada... O teu pai, ele andou por aqui por Recife há um tempo atrás, não? Tá tudo bem. Tô aposentado já, né? Tô velho, mas... Ô, Márcio, isso aí, eu vou fazer essa pergunta a vocês, para a gente finalizar mesmo. Nós tivemos uma ocorrida aí que repercutiu nacionalmente em um dos condomínios nossos aí, do Torre Gêmea, né, que nós não sabemos de fato o que ocorreu, porque você sabe que na mídia a gente recebe informação de todos os lados. Mas a história, o que dizem, na verdade, é o seguinte, é que um dos condôminos, que eu não vou logicamente citar nomes, né, ele fez uma festinha e chamou algumas primas, que aqui em Pernambuco a gente chama primas, sabe? Chamou umas primas, tudinho, e as primas engarrafou o elevador lá do prédio, os elevadores da versão 3, engarrafou e essa festa aí deu o que falar, sabe? E numa situação dessa, nenhum condomínio seu que você administra, com um condômino desse, que pela leitura que nós estamos fazendo, se encaixaria na questão aí antissocial, nós não sabemos, não estamos julgando, pelo que está se cogitando aí na mídia. Qual a situação de um síndico, seja ele profissional ou seja um síndico orgânico numa situação dessa? Agora, João não contou a história completa não, viu? Por conta do seguinte, a história completa é que esse camarada foi multado em R$2.000 no condomínio e ele depositou R$20.000 na conta do condomínio. Mas nós não sabemos se isso é verdade. Você Sabe sabe que é lenda isso. Sabe que lenda essa isso daí. história de que ele pagou 10 vezes a multa para já garantir as próximas festas? Essa história rodou o país inteiro. Foi, tem até música, viu? Grupo de WhatsApp com um monte de síndico, todo mundo postando essa matéria, tudo. E assim, gente... Pagou a multa antes de acontecer a festa. Deixou como crédito, né? Se a multa é essa- 2.000, eu posso fazer umas 12 ainda. Assim, multa de condomínio não tem caráter pecuniário. Quando a gente multa alguém, não é para ganhar dinheiro, é pedagógico o negócio. Então O objetivo de educar, né? eu acho que vale a pena o síndico desse prédio chamar o cara para conversar. E falar, ó, meu irmão, olha o que você fez, cara. Nosso prédio ficou famoso no país inteiro. Faz uma carta de retratação. Pede desculpa para todos os vizinhos. Aqui é onde você mora, você vai perder o ambiente aqui. E se ele compreender isso e for uma pessoa do bem, ele vai fazer essa carta, vai falar, gente, desculpa, puxa vida, não queria fazer isso, foi mal, peço perdão, me retrato, vou pagar a multa porque eu mereci ser multado, e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Agora, se for uma coisa habitual, se for uma coisa constante, aí tem que mexer no bolso dele, dar a multa pesada, e em
último caso, for uma coisa muito grave, um caso extremo, aí talvez estudar o caso de expulsão por comportamento antissocial, mas não me parece que é o caso. Na verdade, nós nos foi bem conhecemos isolado, a fundo, né? Foi bem Nós nos isolado. Eu já conhecemos a tive, fundo. fui gestor de um prédio que morava lá um jogador famoso de futebol, Eita, o síndico de lá do prédio tá me ligando aqui. Eu acho que ele tá pedindo para você ir lá conversar com o rapaz. É brincadeira. Vambora. E eu cuidava de um condomínio, né? Fui consultor de um condomínio que morava um jogador de futebol bem famoso. E Jogava no Corinthians, não jogava? Jogava no Corinthians. Eita. Jogava no Então você Corinthians. deixou ele fazer festa. Sabe quem é um jogador meio fortinho? Rapaz, fortinho eu só lembro de Ronaldinho. Viu? Será? E ele... Agora as festas de Ronaldinho era meio... Acho que você não podia frequentar, não. Era meio complicado as festas de Ronaldinho, né? Eu não sei. Eu tinha que ir como gestor. Ah, entendi. Para ver se estava tudo certo, estava tudo bem. É isso que eu explico para minha mulher. Essas festas a gente tem que ir como gestor para organizar. Isso, para ver se está tudo bem. Era só para isso. Então, diz a lenda que ele fez uma festa pesada um dia, fez muito barulho, incomodou, e diz a lenda que ele pagou a multa em dobro e já falou, ó, já fica aí para a próxima. Mas é lenda, não foi nada disso. Muito parecido com o caso daqui de Recife. Essa situação que ocorreu aqui em Recife realmente está ganhando uma repercussão aí. Foi nacional mesmo. Nacional, que na verdade a gente basicamente nem sabe até onde é verdade. É que depõe contra o prédio, né? Assim, o prédio ficar famoso por isso é chato, né? É um empreendimento icônico, são aquelas torres altas, né? Rapaz, e na mídia hoje é muito, vamos dizer assim, isso é muito contraditório, né? Porque tanto pode ser uma situação que venha prejudicar o condomínio, como venha beneficiar. Eu vi uma postagem que, por exemplo, o preço dos apartamentos lá subiram. Poxa. Vê? Quem não conhece a Torre Gêmea. Aí, Por veja, exemplo, eu tenho muita vontade de morar lá. Depois que eu soube que as festas desse jeito, eu digo, rapaz, eu preciso alugar esse apartamento. Mesmo? Quando começou essa confusão, eu liguei pra João. João, bicho, tu se mudou? Aí ele, não, continua Fala no com lugar. o João, Eu pensei que era ele. O João já vai lá e compra 2, 3 apartamentos. Mas já. isso é brincadeira dele. João, falaram que me contaram no caminho aqui que o João é o rei dos condomínios aqui. É verdade. É mesmo? É. Rapaz, de gostar de administrar, eu sou o rei mesmo, né? Nós não somos a maior administradora, mas somos a melhor, né, Marcão? É verdade. A Bíblia de serviço sempre tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. Gostei de... E... arrumou um jeito. Escuta, eu vou perder meu avião para São Paulo, viu? Mas vamos. Márcio, eu queria registrar o meu agradecimento a você. Você é um cara excepcional. Já lhe conheci de vários eventos que fui, né? Tiramos fotos juntos, conversamos pouco. Mas hoje eu estou vendo que você é o seguinte, você é um camarada humano. Você é um camarada seguinte que, igual a nós, também tem problemas, né? Quando a gente tá de fora, a gente diz, pô, esse camarada tem uma estrutura, é o pica desse cara, não tem problema na vida dele. E os problemas que a gente vivencia hoje no dia a dia são problemas que você também passa por ele. Né? Eu passo por todos eles igualzinho vocês, com uma desvantagem. Quando eu faço uma coisa certa, tá tudo bem. Quando eu faço uma coisa errada, olha lá o estrelinha da televisão, ó. E o fardo é mais pesado. Eu tenho certeza que você é mais cobrado do que nós. Aí eu deixo o recado aí para nossos clientes, olha, cobre menos a gente, que nós não somos tão famosos aí enquanto Márcio Ruskovs. Gente, vamos encerrar nosso podcast. Márcio, o João já agradeceu, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra em receber você. Na verdade, a gente fez um podcast que pra gente foi mais uma aula, certo? Saímos com um conhecimento muito... Eu acho que ele percebeu isso, Marconi. Foi. Porque a gente ficou assim, ouvindo ele falar. Para então, gente, os nossos seguidores aí, muito obrigado. Curte nosso podcast, se inscreve no nosso canal e divulga, porque tudo isso que a gente passou aqui é conteúdo para o segmento condominial. É uma conversa descontraída, um papo legal, mas tudo isso aqui eu tenho certeza que acontece no seu condomínio, muitas vezes com o seu vizinho. Então, João, mais uma para contar. História, a gente tá contando história de vida. De vida. Não é nada demais. Valeu, parabéns. Márcio, bela estrutura aqui de vocês. Eu ia pedir para você... Nós temos no nosso canal de YouTube, nós temos um quadrozinho que se chama Causos de Assembleia, que geralmente a gente conta uma situação engraçada que aconteceu em determinada assembleia. Engraçado é depois que passa, né? Depois que passa, né? Na hora eu não sei se você teria uma pra gente fechar. Porra! Porque no nosso... Você quer a assembleia que eu apanhei? Você quer a assembleia... O que você quer? A que você preferir. Mas que tu apanhou me interessou, porque eu não passei por isso ainda não. Eu fui fazer uma assembleia...
Essa é a história levinha, vai, mas eu vou contar. Depois, se quiser, eu conto uma mais pesada. Eu fui fazer uma assembleia em Belém do Pará. A entrega de um prédio de uma construtora chamada Gafisa. Eu estava entregando um prédio, estava com 2 anos de atraso a entrega do prédio. Então, um ambiente Pesado. tenso, hostil, e eu fui como mestre de cerimônias. E eu lá conduzindo a reunião, e com toda a habilidade, tentando acalmar os ânimos, falando, olha, gente, apesar do atraso, o prédio tá lindo, hoje é dia de fazer brinde, é dia de festa. Rapaz, veio uma senhora, levantou devia ter uns 70, 80 anos de idade, uma senhorinha mesmo, pequenininha, franzina, e ela veio vindo e falou assim, você me dá o microfone, eu quero falar. E aí eu dei o microfone pra ela, mas essa mulher acabou comigo. Aí eu fui puxar o microfone, ela me deu uma microfonada na testa. Tem uma marca que ela arrebentou minha testa aqui, rasgou minha testa. A tiazinha me deu uma microfonada e eu tava perdendo a mão na assembleia. Não tinha mais o que fazer. E os outros moradores não aproveitaram, não? Então, Bora, pega ele agora. Não, então, graças a essa microfonada que eu tomei, que eu falei, agora acabou, né? Escorrendo sangue, assim, calor desgraçado. Uma outra mulher subiu no palco, pegou o microfone e falou, gente, que vergonha. Olha o que nós estamos fazendo. Ele não tem nada a ver, eles estão trabalhando. Se a gente tem alguma coisa, a gente vai entrar com uma ação judicial contra a construtora pelo atraso. Olha que lindo o nosso prédio, gente. O que eles vão falar da gente? E como num passe de mágica, aquela microfonada salvou a minha noite. A assembleia transcorreu tranquila e deu tudo certo. Se eu não tivesse tomado a microfonada, ia dar tudo errado. Fica o bizu aí para as próximas entregas de construtora. Leve um microfone que... Pesado, né? De ferro, né? Não entregue microfone na mão de senhorinha, né? Mas, gente... Obrigado aí, obrigado mesmo, amigo. Você é um... Valeu. Você é especial, meu amigo. Valeu, obrigado, mesmo, viu? Parabéns pra vocês. Baita estrutura aqui e uma simpatia a vocês também. Habilita de serviço. Tornando fácil. O que é difícil. Não combinou com ele, não. Não combinou com ele. Que o slogan da gente é habilita serviços, tornando fácil a difícil tarefa de ser sim. Habilita de serviço. Tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. É isso aí. Gente...